Olá, seguidor! Mais um episódio hoje de saúde mental masculina nesse mês de junho. Larissa Gashman e Núbia Januzzi juntas para trazer para vocês aqui sempre um episódio novo, um capítulo novo de um caso, né, da masculinidade e como que podemos ajudar nesse processo aí terapêutico, né? A Núbia já chegou. Ei, Núbia! Oi, gente. Muito bem. Vou botar aqui o título da live, Carlos ou Provedor, pode ser? Pode. Maravilha. Então vamos lá, minha gente, sem mais delongas. Hoje está bem objetivo o negócio, né? Pois é, gente. Aproveitem as lives que tá chegando o fim, né? Foi um mês que nem vi passar, Lari. É mesmo, né? Tá corrido esse mês. É. Então, Lari, o caso de hoje do Carlos, o provedor, é um caso pitoresco. O Carlos, ele é um homem de 59 anos. Ele teve uma infância bem difícil, onde a mãe era bem punitiva e o pai, ele era um pai, como que eu posso dizer? Ele era um pai calado. Era um pai passivo demais, né? Então, enquanto a mãe era punitiva demais, assim, punitiva mesmo, de agressão física, de bater a cabeça dele na parede, por exemplo, quando ela queria punir ele de alguma forma, ele e os irmãos, né? E o pai, um pai bem passivo. Ou seja, o pai era aquele que acalmava, direcionava, mas não defendia, era um pai passivo. Bom, enfim. É, desde a infância, ele acreditava que o silêncio era uma forma de abandono, né? Mas ele não interpretava isso, né? A gente descobriu isso no processo. Então, ele tinha que estar sempre perto de pessoas, porque se não tivesse perto de pessoas, ele se sentia abandonado. A punição, né, da mãe fazia com que ele se viciasse nessa presença de pessoas de uma forma tóxica, né? Então, eu aprendi que punição é uma forma de viver a vida. Ele aprendeu, né? E, bom, enfim. Aí o Carlos fez a primeira faculdade dele e se formou. Teve um relacionamento que durou alguns anos, mas ele não se conectava com essa mulher, né? E depois conheceu essa segunda pessoa e casou, porque na onde ele mora, na região que ele mora, as pessoas ali em volta, tem que casar, porque o homem que não casa não era bem visto, então tinha que casar. Essa mulher viu o potencial dele, ele já ganhava bem nessa profissão que ele tinha, e casou. Casaram, tiveram 2 filhos e o casamento durou 30 anos. Nos primeiros 10 anos de casamento, 10, 12 anos de casamento, o casamento ia razoavelmente bem. E depois o negócio começou a descer. As pessoas em volta, né, amigos, irmãos, as pessoas em volta, alertavam ele que ele estava num relacionamento que não era um relacionamento construtivo, era tóxico, etc. E desde muito cedo, com o primeiro filho do casal, né, a mãe, ela começou a manipular a criança para a criança sempre ficar contra o pai. Primeiro filho do casal. O segundo não conseguiu, porque a personalidade do segundo já era mais grudado com ele desde que nasceu. Pitoresco isso, né? Alienação Enfim, parental sem estar separado, né? Ela já sim, começa ali. sim, sim. Ele percebia isso, mas ele não conseguia agir. Ele era calado. Ele não conseguia se impor, ele não conseguia cortar as brigas, as manipulações. E aí, ele saiu desse trabalho dele, que ele fez a primeira faculdade, e resolveu se tornar empresário. Então, varejista. E a mulher sempre pedindo casas, cirurgia plástica. Ele queria dar um carro, ela não queria aquele carro, ela queria outro carro. E ele, para suprir, assim, para você me amar mais, então eu vou te dar, vou te dar, vou te dar. Enfim, é a historinha que a gente vê muito por aí. Então, ele dava muitas coisas para ela, né? Para que ele permanecesse naquela configuração. Porque para ele,
o que que ele fala? Eu achava que eu tinha que casar e meu casamento com meus filhos é para a vida inteira. Então, ele montou uma casa para pôr a família, uma casa luxuosa, uma casa confortável, para pôr a família e aquilo ia até ele morrer. O que não aconteceu. Quando ela pediu o divórcio, ela pediu o divórcio no dia anterior que ela manipulou ele sexualmente. Que é o seguinte, pediu o divórcio. Bom, destruiu ele nesse meio tempo todo. É, a mãe manipulou a própria filha para poder depor contra ele. Enfim, a forma como foi conduzida foi muito assim para tirar os bens dele. E ela levou metade dos bens dele. E não era pouca coisa, não foi pouca coisa, foi metade do patrimônio que ele construiu a vida inteira, em torno de uns R$ 2 milhões. E isso acabou com ele, porque, poxa, eu construí tudo isso sozinha, ela não me ajudou com isso, né? Assim, ela foi só usufruindo, né? Então, a parceria dela ali, tudo bem, ela deve ter ajudado ali na criação dos filhos, mas tudo disfuncional, tudo torto. E tá bom, terminou e ele, na constância do casamento, ele não cuidava dele, não cuidava da saúde, não cuidava do corpo, não cuidava do peso, não cuidava do emocional, não cuidava de nada. O negócio dele era trabalhar para pôr dinheiro em casa, que era assim que ele entendia que funcionava. É assim que ele aprendeu dentro de casa, que era assim que funcionava. Quando essa configuração mudou, é como se tirasse um coração dele. Eu não sobrevivo mais, eu não existo mais. E aí ele começou a bater cabeça. Então, aí ele foi fazer um monte de procedimento estético, um monte. Foi pra academia, entrou em aplicativo de relacionamento. Mesmo ele sendo mais velho, tipo o Amado Batista, só pegava novinha, sabe? Só pegava novinha. Só que ele pegou o horror de mulher, né? Então aí ele começou a consumir esses conteúdos Red Pill e ele pegou horror, 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 horror. Não queria saber de mulher, não queria se relacionar, não queria nada disso, mesmo se relacionando, porque ele não consegue ficar sozinho, porque para ele ainda tava aquela ausência de eu quero chegar em casa e ter minha família esperando. Isso imprintou de uma forma, gente, por isso que a gente não pode julgar, né? Isso imprintou de uma forma que ele precisava de uma companhia, ele precisa. Então, lembra que eu falei que desde a infância, o silêncio, estar sozinho ali, com você mesmo, era um horror para ele, né? Então, ele é uma pessoa que ele se regula muito com o externo. Então, se eu tô com alguém do meu lado, essa pessoa, essa pessoa ali do meu lado tá bom para mim. Tipo, eu me sinto confortável ali naquela configuração. Companhia de qualquer pessoa hoje, né? Mas se não tem pessoas, ele se desconfigura, ele não entra em colapso, né? E isso tudo foi levando ele a cair mais em depressão, né? Então ele fala que todos os irmãos dele têm depressão. Então ele acredita que ele tem depressão. Só que a gente do lado de cá, quando a gente roda um protocolo, quando a gente é, as perguntas clínicas socráticas, a gente percebe que não é bem uma depressão, né? É uma ausência de autorregulação emocional, aquela ausência de se olhar. Então, se confunde com a depressão por conta da tristeza, por conta da apatia, por conta de não saber como funciona no mundo. Então, Carlos, ele é o típico, e existem muito Carlos por aí que não consegue é, nominar emoção, eles não conseguem voltar para dentro. Para mim aqui, em Núbia. Para mim, você paralisou. Não Não, sei se fui eu ou você. Núbia, oi, aqui não paralisou, não. aqui, Não. voltou. Então ele chegou com uma pergunta assim: quem sou eu? Ele não sabia quem ele era, ele não sabia o que ele gostava, ele não sabia que tipo de mulher é boa, que ele só sabe o tipo de mulher ruim, né? Porque ele só teve esse casamento. E esse casamento fez com que ele achasse com que todas as mulheres fossem tirar tudo dele, né? Então, rolou muitas situações dentro disso, né? E então o Carlos, ele é uma pessoa que, como muitos outros que tem por aí, eu preciso de estar com alguém para me regular emocionalmente. É claro,
que ele não sabia disso, dessa forma como eu tô falando. Então, como que ele verbalizava isso? Se eu não tô com ninguém, para mim parece que eu não funciono, eu fico perdido. Se não tem ninguém ali, é como se fosse uma escora, sabe? Exatamente essa palavra que ele usou. Eu preciso, como se fosse uma escora, mas eu não estou usando a pessoa. Eu não quero usar ninguém. Então, ficou nessa dicotomia. Como é que eu preciso, mas sem usar a pessoa, sabe? Essa é a história dele, Lari. É uma história que tem nome de Carlos hoje aqui, né? Mas poderia ter outros nomes, né? Porque o homem ele tem essa configuração assim de ser o provedor e trabalhar, né? Quantos homens, quantas vezes eu já escutei isso? Nossa, fazer tudo por ela, né? Fazer tudo pela minha família e de repente aconteceu alguma coisa nesse sentido. Mas vamos então checar assim os fatores que levaram Carlos a ter um colapso. Então a gente tem aí um fator infantil, né? O seu histórico infantil ali, ele foi educado para ver a emoção como fraqueza. E aí aquele silêncio dele, aquele autocontrole rígido, foram cultivados como virtudes, né? E isso mudou o homem que aprendeu a calar a dor e a não incomodar, a não se expressar, não falar que está se sentindo vulnerável e desenvolvendo um padrão, né, de autossuficiência emocional e estressante. Então ele ficou aí nesse padrão que, que, é, que é negativo, é um padrão que vai gerar, que vai acarretar aí muitas outras coisas no final das contas. E aí, esse papel de provedor da família, né? Durante essas décadas de casamento, ele sustentou tudo, financeiramente, emocionalmente, mas ao mesmo tempo ele sustentava o próprio sofrimento calado. Ele ficava quieto, né? Então, o que vai acontecendo quando você vai só acumulando? Você gera uma fadiga, um cansaço, você não consegue explicar, é inexplicável esse cansaço. Porque não é só o trabalho, é tanta coisa que está acontecendo, né, de tantas coisas mal resolvidas, coisas que ele não conseguiu ah, digerir ali, às vezes, dentro daquela superficialidade da mulher. Você vê como é que é importante também uma mulher que está dentro da sua feminilidade e não é fútil, porque uma mulher na superfície, ela, ela, ela não agrega. A mulher, ela tem essa capacidade de ser profunda. E isso até nessa parte assim, biológica da coisa, né? O homem é a parte externa e a mulher é a parte interna, interior, né? Esse aprofundamento ali. Então, como essa mulher, ela estava na superfície, ela também meio que competia um pouco com essa parte externa do homem, né? Isso é interessante observar isso. É muito importante, se você é solteiro e está assistindo essa live aqui, observar que tipo de mulher que você está escolhendo para você se relacionar, porque essa mulher, se ela for uma mulher superficial, ela não vai contribuir para um casamento de prosperidade, né? Ela não vai contribuir quando tiver uma situação ruim, ou, por exemplo, ela poderia ter percebido quando esse homem estava vulnerável, poderia ter dado um toque, porque não, as pessoas, gente, elas dão sinais. Elas dão sinais dos seus comportamentos, é alguma fala que está meio diferente, é um olhar. É, Então, uma mulher mais profunda, ela vai poder dar esse feedback para ele, meu amor, vamos conversar e tudo. E aí, uma coisa. o, Eu só queria pontuar, Larissa, é muito importante sobre os sinais, né? Que eu lembrei agora. Ele fala assim: os sinais estavam lá, mas eu não via. Ele não é que ele não via, ele não enxergava pelo medo de ficar sozinho. Então, gente, veja se vocês não estão nessa situação, né? Ele se culpa muito, tem uma culpa muito grande que ele fala: eu não me perdoo. Essa frase, eu não me perdoo porque eu não vi. Gente, só para fazer um parênteses nisso da Lari, segura aí, Lari, pra você não esquecer. Se vocês não se perdoarem pelo relacionamento, vocês não caminham. Lembra sempre o seguinte: a pessoa que você era quando se relacionou não tinha o conhecimento que você tem hoje. Então, um não perdão te mantém preso nesse passado.
se você não perdoa, significa o quê? Que aquele aprendizado que você teve na sua infância, né? Eu sempre falo assim, imagina uma criança que aprendeu o que aprendeu e ela não está sendo perdoada, porque ela não tinha esse conhecimento. A gente não nasce sabendo, ninguém explica pra gente. Então, a culpa, tá? A culpa de não ter visto os sinais. Então, por isso que essas lives a gente fala dos sinais para vocês começarem a se observar e entender por que que eu não consigo sair de um relacionamento que está me prejudicando emocionalmente, né? Pronto, Lari. Perfeito. Desculpa. Não, então, assim, esse relacionamento foi marcado por humilhação e invalidação. Então, toda vez que ela não fazia parte dela como mulher, ela estava invalidando ele. Então, aquele sentimento ruim que ele sentia não fazia sentido. Tipo assim, tudo bem, não faz sentido para ela. Tipo, então tá, vou ficar aqui com as minhas questões, quietinho. Isso é muito típico do homem, sabe? Isso é muito típico do homem. A gente faz aqui um trabalho todo de conscientização, né, para o homem buscar uma ajuda terapêutica. A gente faz propaganda do nosso trabalho, a gente indica os outros profissionais colegas, não importa quem você vai escolher para você é, é, fazer esse Processo. processo, né? Você vai escolher. Isso é importante você escolher uma pessoa que você se identifique, está tudo bem. Mas quantos homens eu vejo nos comentários, terapia, jogar dinheiro fora, até parece que eu vou confiar minha vida para uma pessoa. E aí, assim, só para desmistificar isso, nós terapeutas não somos perfeitos nem sabemos tudo. Nós estamos ali para conduzir, para fazer uma condução. E que sozinho, né? Sozinho é muito difícil enxergar muitas vezes. Muito difícil enxergar, por exemplo, que você está sentindo inveja. É muito difícil. Aí você se coloca, não, eu estou sentindo morrendo de inveja, mas eu me coloco como vítima. É muito difícil você se enxergar, por exemplo, que você está sendo egoísta, né? E é muito fácil você botar sempre se de vítima e colocar a situação como você sendo o massacrado, né? E o outro que está te massacrando. E aí você acaba não vendo quantas vezes você está sendo o algoz da situação. Não é o caso aqui desse caso real, mas é interessante botar isso aqui, porque esse mês da saúde mental masculina é para que vocês percebam essa condição, né, de entender que o outro está ali para o auxílio, né? O terapeuta está ali para o auxílio, e não ali para sugar seu dinheiro, ou perder tempo, ou ficar jogando conversa fora. Se você vai para terapia, se você vai para terapia para ficar lá jogando conversa fora, é problema seu, porque você está perdendo o tempo da terapia que o terapeuta poderia estar fazendo técnica. Mas se você vai igual, uma vez chegou para mim um homem com uma listinha, olha, quer tratar isso, 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 isso. Já chegou na listinha, né? O cara já estava autoconsciente, para chegar também nessa autoconsciência, todo um processo, enfim. Mas você vai render o seu processo terapêutico, vai fazer render. Né? Uma sessão vai valer 3 sessões, porque ali você já vai no objetivo, no foco, vamos ali, vamos acontecer. Né? Então, voltando aqui para o caso. Então, ele teve, então, um relacionamento conjugal marcado por humilhações, por invalidações, mesmo ele sendo fiel ao papel de marido, de pai, ele não foi reconhecido emocionalmente, aquela indiferença daquela mulher dele, e o fato dele nunca ter sido visto como ele realmente era, e foram corroendo aquela autoestima dele, a confiança naqueles vínculos ali. Aí tinha a questão da paternidade, né? Ele sofreu uma traição afetiva, porque a mulher fazia a cabeça do filho, né? Viu o filho sendo instrumentalizado contra ele, né? Transformando o próprio filho como inimigo, né? Enfim. E, e aí, qual que é o pertencimento? Pô, se eu sou inimigo do meu filho e ele é me vê como inimigo, como que eu vou pertencer a essa família, né? Olha só o colapso identitário. O que que eu sou dessa criança? Eu sou pai? Sou inimigo? Olha só como que isso vai reverberando ali, né? E aí a pessoa olha para trás e fala, pô, para que eu casei com essa mulher para fazer um inimigo, para virar um inimigozinho aqui dentro de casa? E aí, o que acontece? Uma tentativa de restauração da masculinidade por meio de relacionamentos artificiais. Então, depois que ele se separa, ele começa a ter relacionamentos artificiais que ele presume que vai ajudar ele a resgatar essa autoconfiança, essa autoestima, essa masculinidade, toda essa coisa da provisão masculina.
Só que vai tudo por água abaixo, porque ontem mesmo eu acho que a gente falou sobre isso, né? A gente não precisa de validação externa para compensar o vazio interno. Quando a gente percebe que o que essa atitude faz de você ficar encontrando com corpos, né, se misturando com corpos e ocupado ali naquela. Você perde a oportunidade de voltar para si, você se ajudar. Tem alguém que escreveu alguma coisa interessante aí? É, o Renato, né? As mulheres competem, se machucam e continuam ferindo o parceiro, aumentando a própria dor. Sim, Renato. E assim, qual que é o problema disso, né? O homem, ele tem uma configuração de não abandonar a família. Dependendo da região do país, dependendo de como é o ambiente cultural que ele vive, isso é muito mais forte, né? Quando a gente está em grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a gente tem essa formação mais fluida, mais aberta. Quando a gente vai mais para o interiorzão, lá do Nordeste, do Norte, que as pessoas elas têm ainda uma cultura de que o homem aguenta tudo. Elas ainda têm uma cultura de que o homem sem uma mulher, ele é mal visto. Então, percebe como, dependendo de como está o teu ambiente, você tomar uma decisão de também se divorciar impacta demais. Então, são muitas camadas que os homens eles acabam sofrendo. E as mulheres se aproveitam disso. Uma vez, eu viajei para São Luís do Maranhão. Eu estava numa pousadinha lá, né? Eu fui fazer um trabalho lá, estava em São Luís do Maranhão. Cara, eu vi uma mulher, tipo, daquelas cangaceiras mesmo, mas arrebentando com o camarada. Eu fiquei com vontade de ir lá e interferir. Mas ela ali xingando e falando, e nananana. E eu vi mesmo que eu tava no sertão ali, sabe? Então, eu fiquei assim, caramba, né? Então, é, e o homem quieto, né? E assim, percebe? Que a gente, as mulheres falam, né? Todo homem é um potencial, as mulheres, há alguns tipos de mulheres, né? Porque eu não falo isso. Nem a Lari, nem um monte de mulher que eu conheço. Todo homem é um potencial abusador. Então fica isso no imaginário, né, do inconsciente coletivo da mulherada, e eu olho o homem como uma figura, como inimiga. Que é isso que o Renato falou, né? As mulheres competem, se machucam e continuam ferindo o parceiro. Então, se uma mulher foi ferida, todo por aquele cara, todo cara vai me ferir. É uma lógica e é um pensamento generalista burro, né? Porque, enfim, tá na sociedade que a gente está hoje, né? O Conte, ele falou assim, sem entender o perder, não tem como evoluir e melhorar. Não tem, Conte, mas quem quer perder? O nosso cérebro, ele não foi feito para perder. Então, o perder, ele tem que ser uma decisão inteligente, né? Então, é, é, quando eu consigo entender isso, primeira coisa, consciência, entendi. Aí, tomar a atitude de perder leva um tempo. Eu não, eu vou sair desse relacionamento, esse relacionamento aqui não tá me não fazendo bem, não funciona muito bem assim. Por isso que o trabalho de conscientização você olhar, não tá legal aqui, tem alguma coisa funcionando errado, eu preciso buscar ajuda, eu preciso entender como é que eu saio desse padrão, né? É, Sem entender o perdão não consegue evoluir, exatamente. Sem entender o perdão não consegue evoluir, exatamente. Esse perdão, né, gente? A gente acha que eu perdoo, porque entra numa dicotomia, Conte, é o seguinte, não sei se a Lara vai concordar comigo, porque eu vejo muito isso. Se eu perdoar, eu vou esquecer o que ela me fez. É como se eu tivesse uma vingancinha interna, que se eu perdoar, eu não me vingo da pessoa. Entra nessa dicotomia. Parece que se eu perdoar aquela pessoa, eu vou estar deixando pra lá tudo que ela fez. Não é isso. Não é isso. O perdão, ele é assim, ok, aconteceu isso comigo, vou deixar essa pessoa aí, mas o que ela me fez, eu vou buscar reparação, seja no judiciário, seja reparação de forma lícita, né, gente, por favor. É, seja no judiciário, seja não falando, seja mantendo distância, seja o que for. Né? Então, o perdão, ele tem duas, a gente já falou disso numa live, o perdão, ele tem essas duas características. Não é porque eu perdoei que eu esqueci, não é porque eu perdoei
que aquela pessoa, ela tá livre, que ela pode de novo fazer o que ela quiser comigo. Não significa isso, né, Lari? Se você quiser complementar. O Conte botou aqui, ó, sim, fiquei em um relacionamento onde fui traído, estava péssimo para mim. Porém, para minha família e minha filha recém-nascida, eu suportei tudo. É a configuração natural do homem, né? É, O problema é onde estão os limites, né? Porque quando, quando acontece alguma coisa e você não coloca limite naquilo ali, porque eu falei em uma live anterior, nós mulheres colocamos, vamos sempre testar os homens, sempre. E aí, se o cara não tiver limites bem marcados, aí ela ultrapassa esse limite aí, fica muito difícil voltar para o lugar. Então, em alguma fase desse relacionamento, aconteceram coisas onde o limite não foi colocado, e aí ou você aceitou ali uma desculpa que não deveria ter aceito, enfim. Boa tarde. é, O que tem sido feito com homens atualmente com ênfase em relacionamento é uma grande covardia, porque, dependente do estereótipo que o homem siga, nunca é o suficiente para aquela certo. Igual aquele. Não é só o Kaká, né? Tem outros homens também que acabaram passando por invalidações, né? Invalidações. E, gente, para poder finalizar aqui, que já temos 25 minutos, hoje voou de live, 26 minutos, que eu tenho um reloginho aqui. Assim, ó, percebam, homens, percebam o corpo de vocês, o corpo dá sinais. Então, no caso do Carlos, né? É, uma crise de identidade, em episódios de insônia, angústia, ansiedade, suor, um pouco de gastrite, tá? Alergias na pele, aquelas perebinhas que dá na pele também, o que o nome? Enfim, o nosso corpo grita, ele berra, porque você não está dando atenção para ela, para sua alma, para o seu espírito, né? Para o seu ser. Então, é a hora de você buscar a terapia, beleza? Então, o que a gente está indicando para homens como Carlos e homens como você que está assistindo aqui essa live, gratidão aí pela presença de vocês, é que vocês estejam conosco lá no grupo que nós duas formamos, nós inauguramos aqui um projeto entre nós, terapeutas, esse mês de junho, voltado aí especialmente para homens, reeducarem a sua emoção. E aí, com isso, você vai estar recebendo as gravações dessas lives que estamos fazendo e alguns exercícios que vocês podem estar fazendo também. E no final, assim, do mês, a gente vai lançar uma oferta que eu acredito que vai ser muito importante, muito. É, significativa, como fala? né? Não, tem Significativa, um né? nome. Significativa, mas tem outro nome, assim, Ai, gente, igual quando você compra um negócio baratinho e é um negoção grandão. Como é que é o nome? Ah, putz, não sei, Lari. Esqueci. Ah, eu esqueci. Da Shopee tem esse nomezinho. Ô, Renato, É, amanhã eu vou combinar com a Lari da manhã a gente falar sobre esse comentário que você deixou aqui, tá bom? Eu acho importante a gente abordar isso, né? Esse estereótipo. Então, a gente vai falar sobre isso, tá, Lari? Tudo bem? Eu falei aqui sem combinar com você, mas eu acho que você concorda. podemos. A gente tem aí engatilhado aí alguns perfis de homens, mas a gente pode com certeza antecipar esse aí para vocês poderem, né? Pessoal, eu quero agradecer aí de coração, convidar todos a estarem participando lá do nosso grupo, tá? É, hoje vai ter mais um vídeo lá rolando lá, tá bom? E quem precisar do link, vai lá nos meus stories, que hoje eu não vou ver mais direct de ninguém, não. Hoje eu não Eu consigo vou fazer também. uma viagem e vou demorar para chegar e não sei como é que eu vou estar lá quando eu chegar para poder ver directs. Beleza? Pode mandar no meu lá que eu tô por aqui, tá, Isso aí, gente? ó. A gente tá em dupla. Dona Núbia tá bom. Um Beijo, beijo, tchau, gente. pessoal. Tchau. Até mais, tchau, tchau.